Compasso Colab apresenta o podcast É o que Parece. Aquele que sabe o que contar. É o que Parece. Apresentação: José Francisco Queiroz e Antoninho Rossini. Meus amigos, aqui estamos mais uma vez com o nosso É o que Parece, aquele que sabe o que contar, que vem passando das suas 20 edições desde que nós começamos a fazer essas gravações meses atrás. Estamos indo muito bem, estamos conseguindo atingir aquilo que nós propusemos a fazer, de falar de histórias, de contar coisas do momento, falar da nossa experiência na área da comunicação, na área do jornalismo. Temos tido uma boa receptividade daquilo que nós estamos nos propondo a fazer e vamos em frente. Nós vamos hoje abordar um tema interessante. Eu queria antes, Rossini, fazer uma observação do que tem acontecido nessas enxurrada de ações de podcast e tal. Eu tenho acompanhado muitos programas que o Rino Filho tem feito de podcast, que é o Rino Com Todos por Todos, que é a da agência dele, que é pilotado por ele, apresentado por ele, e ele tem feito entrevistas com pessoas do mercado, anunciantes, profissionais de veículos, e tem falado muito da situação atual, de tudo que está acontecendo no mundo da comunicação, e eu tenho curtido muito esses assuntos, né? E os convidados que o Rino recebe têm dado uma contribuição muito grande. E eu queria fazer um especial registro e recomendar para que quem quiser ter mais informação sobre esse podcast, deve acessar o YouTube, clicando no link www.youtube.com/rinocomvideos, www.youtube.com/rinocomvideos, e você vai se divertir. Se você não conseguiu anotar, o link está no descritivo dessa edição. Chega mais! Hoje nós temos um assunto atual. Ele não é novo, mas ele é atual. Eu acredito até porque ele vem à tona em função também do momento que nós estamos vivendo, dessa pandemia. E eu queria propor, então, ao meu amigo Antoninho Rossini, que começasse a falar sobre storytelling. Obrigado, Zé. Olá, pessoal. Mais uma vez estamos aqui no É o que Parece, aquele que sabe o que contar, abordando um tema que, como o Zé falou, ele não é novo, muito pelo contrário. Ele começou na década dos anos de 1940 com um estudioso muito dedicado aos aspectos psicológicos do ser humano e escritor de vários livros, responsável por diversos filmes que se utilizaram da estratégia do storytelling, que é o Joseph Campbell. Esse camarada percebeu que todo mundo tem a sua história, mas ninguém sabe onde ela começa, onde ela termina, e se perde, mesmo sendo muito forte, no andar da carruagem. Hoje, nos dias que estamos vivendo, como bem disse o José Francisco, procurando alternativas para fazer com que haja mais interesse em vender produtos, em contar a sua verdade e introspecção. Nós estamos vivendo isolados. Eu estou na minha casa, o Zé Francisco na casa dele, o Lupe comandando a gente lá da casa dele, mas também é um senhor estúdio, produtor de podcast e de várias outras alternativas de comunicação. E o storytelling está crescendo. Se a gente abrir o Google, vai encontrar diversas pessoas vendendo cursos sobre storytelling. O que vem a ser o storytelling? É uma forma de você ordenar uma história capaz de fazer com que ela seja do interesse das pessoas, que as pessoas ouçam a história. Quando eu, a pedido do Zé Francisco, fiquei de pautar um tema para esta nova edição do É o que Parece, eu estava analisando qual era o assunto capaz de sustentar um programa e levar novidade para as pessoas. E eu encontrei no storytelling, por uma razão muito simples.
Storytelling vive na propaganda há muitos anos, só que não tinha esse nome. Filmes homéricos, Harry Potter, fama mundial, bilheterias astronômicas em bilhões de dólares, e obedeceram todos esses filmes, tanto quanto os comerciais e as produções publicitárias, num capítulo que um camarada chamado Joseph Campbell, como já disse, criou a história do mito, aquela história que resgata o retorno do herói. O que é o retorno do herói? É uma história contada por alguém que vai, ao longo da sua trajetória, tentando desistir de alguma coisa que ele não tinha convicção que poderia dar certo, mas por forças místicas, às vezes, ou então por mentorias, resolveu continuar. Então, ele superou aquela fase de dificuldade, passou por uma outra fase onde a situação já estava dominada na fase anterior, uma nova fase onde ele foi percebendo que havia novas oportunidades para ele continuar a sua trajetória, contando mais fatos, lembrando mais acontecimentos, tendo iniciativas que até então ele nem imaginava que tivesse. E esse é um ciclo. Aliás, se a gente analisar bem o que fala Joseph Campbell, ele mostra isso, é um ciclo de 12 episódios e que mostra que a pessoa faz esse ciclo todo e volta lá de onde partiu, só que já não é mais a mesma pessoa. É uma pessoa enriquecida com as experiências vividas. No nosso caso, que não é tão genérico assim, a gente vai ter um foco voltado para o negócio da propaganda, o negócio da comunicação, especialmente do marketing. Então, é importante que a gente frise com todas as letras de que storytelling é a palavra-chave das novas campanhas publicitárias, das novas motivações para se vender produtos, serviços e ideias. Por exemplo, quem falaria hoje, nos dias de hoje, que storytelling é a ferramenta principal do marketing digital? Pouca gente poderia prestar atenção nisso, mas o marketing digital está se aproveitando de uma forma magistral, porque ele está fazendo com que haja um contato direto, pessoa contra pessoa, face a face, discutindo e identificando pontos comuns entre elas. Então, isso o que ocorre é um storytelling bem contado e o marketing digital está sabendo fazer isso, muito bem isso, como ninguém saberia fazer. Há vários casos, eu tenho certeza que o Zé está afinado para falar a respeito do que ele acha conveniente e eu falar também e levar para vocês que estão nos acompanhando a esta ferramenta moderna, no sentido do uso dela de agora. Mas ela já é quase que septuagenária. Não é isso, Zé? É isso. Acho que a história tem até um pouco mais de tempo que isso. Tem milênios. Mas a menção que o Rossini faz dessa trajetória, ela está muito bem explicada no livro do Joseph Campbell, que é A Jornada do Herói, que é exatamente a demonstração que ele procura fazer dessas 12 etapas que pode significar um caminho atraente para o storytelling. Quem se interessar mais pelo assunto, talvez deva ter acesso a esse livro, A Jornada do Herói. E eu queria colocar aqui, se faz hoje uma importância, se dá hoje uma importância ao storytelling como uma ferramenta de atração do ponto de vista da publicidade, é que ele tem, acho que, 2 componentes importantes. Um, que ele lida com a base que sempre foi a comunicação, e nos dias de hoje, fruto do que nós vivemos, nunca foi tão necessário, que é lidar com a emoção. A emoção faz parte, é um componente fundamental de, ao se contar a história, você fazer isso dentro de um espírito, de um cunho que prenda a atenção das pessoas através da emoção. Esse é um aspecto importante do storytelling. E o outro, que tem a ver, sim, com o digital, tem a ver com a internet, que é uma forma inteligente de ocupar o espaço para finalizar oferecendo uma marca, um produto, através de uma contagem de história. Por incrível que pareça, se hoje o digital é muito rápido, muito veloz, e às vezes até com dificuldade de aonde encaixar melhor o espaço publicitário,
o storytelling é uma solução fantástica, porque ele acaba envolvendo as pessoas, prendendo a atenção pela emoção, inclusive com peças de duração de 2, 3, até 5 minutos, e que termina com um envolvimento apropriado para aquilo que quer se demonstrar, seja um produto, um serviço ou uma marca. Questão de memória, a minha já não está tão boa assim, mas eu queria lembrar, dividir com os nossos seguidores, uma campanha brilhante que a Balduco fez, onde um senhor, fazendo a massa de um panetone, que era a época natalina, lembrando da família dele. Falava do pai, falava como é que se misturava, como é que se colocava o ingrediente adequado para dar o prazer de comer um panetone naquela data. Ali tinha uma figura que representava o filho que aprendeu com o pai a forma de fazer o panetone. Essa campanha, a minha memória vai falhar, não sei que agência que produziu, mas deu uma alavancada na Balduco de uma forma sensacional. E citando, só para lembrar, quem tem memória melhor do que a minha, há de se recordar dessa peça publicitária. Mas, para resumir e trazer para os nossos tempos que nós estamos vivendo, storytelling hoje está até em embalagens de geleias, de azeites. Tem lá, no fundo do rótulo, uma parte em que a pessoa conta: esta azeitona partiu de Portugal, foi plantada em tal local e gerou, sem que nós percebêssemos, uma qualidade especial do azeite. Tanto é verdade que determinamos para a nossa produção que esse azeite vai se chamar tal. Aproveite, experimente, concorde com o nosso produto ou não, mas ele foi feito com um tom de profunda dedicação e gratidão pela produção que nós tivemos. É um storytelling, um produto que já nasce com uma certidão de nascimento. Eu citei 2 casos, há milhares. A Coca-Cola mesmo faz isso, abertamente. A Coca-Cola sabe utilizar o sentimento do storytelling de uma forma espetacular. Tem até uma frase que eu vou repetir aqui, que é: o storytelling é um processo que ajuda a criar histórias incríveis. Harry Potter está aí e que não deixa nenhuma dúvida. Esse é um caso de um filme, mas vários dos filmes que estão hoje em cartaz, eles são projetados, procurados e de grande audiência justamente por causa disso, que tem um enredo, tem uma história, tem aquilo que a gente aprendeu lá no grupo escolar, na minha época. Era uma vez, ou então, certa vez. E aí começa a narrativa adequada que chega aonde nós estamos chegando. Só que nós estamos apelando lá para o nosso Campbell, lembrando do storytelling. Mas toda a história está dentro da gente. E quem sabe, com talento, provocar esta parte que está lá no nosso subconsciente vir à tona, vai fazer um trabalho sensacional em termos de mercado publicitário, de vender produto, de levantar novas situações de sentimento, que é o fator primordial numa época como a gente está vivendo agora. Contar histórias, que é, por acaso, a base, um dos pilares do nosso É o que Parece, está exatamente dentro desse contexto, né? De dar uma varredura por aquilo que acontece na comunicação e, através de histórias, registrar fatos que são importantes. Agora, tem ingredientes dentro dessa história do storytelling que é importante ressaltar. Um deles é a familiaridade de um ambiente que permite isso. Isso traz um lado de história de verdade. Quando se cria essa história, não adianta fazer uma fantasia de algo irreal. Quando você tem uma história verdadeira, como o exemplo desse que o Rossini deu, elas se tornam críveis e acabam acrescentando no interior das pessoas, de alguma maneira, a importância daquela marca que está contando aquela história. Isso é um ingrediente importante. Acho que outro ingrediente importante é esse storytelling, ele precisa ter um destino. A que público se destina? Porque você não pode contar uma história em que você tenha um interesse de passar uma mensagem de um produto ou de uma marca voltada, por exemplo, para jovens, ou para pegar um exemplo extremo,
consumido por mulheres e que você vai usar só homem no seu storytelling. É importante esse envolvimento de você estar pensando a quem se destina aquela história que vai fazer mais sentido haver esse envolvimento daquilo que está se apresentando. E isso acaba trazendo uma coisa que já falamos aqui várias vezes, discutido, o quanto que é importante o storytelling para o valor de uma marca. Que às vezes você passa um tempo enorme contando uma história que não tem necessariamente a ver diretamente nada com aquele produto ou com aquela empresa, e ela termina assinando o porquê daquela empresa estar fazendo aquela ação. Com propriedade, com oportunismo. Não é que vai contar uma história que envolve futebol e quem assina isso é um extrato de tomate. A apropriação da marca, do produto, dentro do contexto daquela história, é um ingrediente importante. Para que faça sentido, ele naturalmente está integrado àquele conteúdo. Brotou agora na minha memória um comercial produzido, uma campanha, aliás, bem estruturada, criada pelo Duda Mendonça, do tempo da DM9, que ele lembrava que um pai levando um filho ao futebol e o filho acabou sofrendo lá uma contusão e o pai entra em campo e leva o gelol para passar na perna do filho. A assinatura é a seguinte: não basta ser pai, precisa participar. Veja que dose de emoção que se levou num comercial, naquela época de 30 segundos, a que nível a pessoa se envolveu nessa peça publicitária e que mexeu, fez aquilo que eu acabei de dizer, que destravou o subconsciente e trouxe para aquele momento a recordação do pai, quando era jovem, menino, vendo o filho, que agora era o seu filho, ali machucado, e ele correu com o gelol. Não se pode fazer com que haja qualquer fora de contexto em relação ao que você falou. De fato, tem que estar amarrado o gelol, um campo de futebol, um pai e uma criança. O pai se viu no lugar do filho jogando futebol. E aí tem toda uma amarração de storytelling, que a gente nem sabia que era storytelling, mas o sentimento já era muito forte nessa época. Comandado pela emoção, né? Aí, como é questão só fácil de você contar a história do Era Uma Vez, não precisa necessariamente você começar uma história com Era Uma Vez. O Era Uma Vez é um marco de você contar uma história. Mas, por exemplo, existem N campanhas, essa que você citou, uma delas, que partem para o lado da emoção e que passam esse sentido da razão de existir aquele produto integrado àquela história que está sendo contada. Um grande exemplo disso, nós temos inúmeras peças que são anúncios aí dentro dos formatos tradicionais, por exemplo, voltado para bebês. Existe todo um clima, um envolvimento da mãe com aquela criança que está nascendo, e aqueles produtos que assinam, seja uma fralda, seja um creme, seja o que for, tem ali um componente de emoção muito forte que rapidamente pode transmitir uma história até sem ela ser contada em detalhes. Você está falando aí, bate exatamente com toda a tese que envolve a storytelling. O detalhe final é que nem tudo aparentemente vai terminar bem, mas o que ocorre nesse círculo proposto por Joseph Campbell mostra de como a gente, sem se aperceber, tem a sua própria história. Eu agora estou me dedicando muito fortemente a fazer biografias. E quando converso com um potencial interessado nesse tipo de trabalho, e alguns têm até me procurado com frequência, exatamente, eu tenho uma história para contar. Eu pretendo deixar um legado para alguém. Isso tudo está amarrado. E a propaganda sabe usar. Só que a propaganda é tão mágica, ela é tão sutil, ela mexe tão fortemente com as pessoas que você não precisa de ter um livro. Você conta uma história bonita, vendedora, em 30 segundos, em 1 minuto, em até 5 minutos, como você acabou de dizer, de uma forma magistral. Então, o que a gente percebe claramente que estamos no caminho e criamos esse foco hoje voltado para storytelling em cima de novas necessidades que a humanidade está enfrentando.
não há mais saída. Então, o que se busca é exatamente esses espaços. E a propaganda está sabendo se aproveitar desses espaços, encurtando o relacionamento, inclusive do ponto de vista agência e cliente. O cliente, ele faz parte da própria agência. O criativo que for trabalhar numa campanha onde há uma necessidade de contar uma história, de fazer com que ele viva dentro da empresa para poder viver, sentir, ter a sensação de tudo aquilo que ele vai contar no espaço dedicado para esse caso de venda de produtos, ou seja, de serviço. Eu, sinceramente, me despertei para esse particular de storytelling já há uns 6, 7 meses e venho estudando. Confesso honestamente que estou estudando, porque cada vez que eu pego um livro do Joseph Campbell, que, aliás, um livro dele que você citou, A Jornada do Herói, tem um outro que se chama O Poder do Mito. O mito não é aquilo que a gente imagina, nem é com qualquer conotação política. O mito, a gente fala mito, será mitologia, pensando de que tem uma parte que é meramente ficcional, meramente imaginativa. Não, não é. Ela pode ser imaginativa como base para estruturar um raciocínio, mas o mito é a palavra-chave para a gente entender tudo o que ocorre com o ser humano. O mito não é mais o mito que a gente aprendeu lá na escola. Mitologia grega, mitologia tal. Isso aqui é um mito. Não. O mito é muito mais profundo do que isso que a gente está dizendo. É o que o Joseph Campbell está me colocando na cabeça. Eu estou lendo um livro dele agora, que, aliás, é um livro que reporta uma grande entrevista que ele deu para um escritor chamado Bill Moyers, que é sensacional. É um livro de perguntas e respostas. Então, é apaixonante saber de como a gente está buscando alternativas e, sinceramente, encontrando caminhos fabulosos para fazer com que o negócio da propaganda, da publicidade, do marketing, enfim, sobreviva mais próximo de cada um. A comunicação agora ela é pessoa a pessoa, porta a porta, sentimento contra sentimento. Esse caminho não tem mais volta, na minha forma de entender, a não ser, Zé, que você tenha uma outra maneira de pensar, né? E aí não sei. Não, acho que storytelling é uma das bolas da vez que veio para ficar e tem muito a ver com o significado dessa palavra, que é narrativa. Storytelling quer dizer narrativa. Recentemente, eu li um artigo de que o storytelling está sendo aproveitado e usado, inclusive, para treinamento de força de vendas. Existe toda uma preparação, você preparar as pessoas que vão sair para a rua vender produtos, e eles são levados a fazer um treinamento de fazer isso através de uma contagem de histórias que eles aprendem a fazer para que a abordagem da venda não seja aquela direta de tirar o talão de pedido e saber quanto vai querer hoje. E a partir do momento que o vendedor possa envolver o comprador dentro de um clima favorável, emotivo, integrado, aquela função dele de vender, com certeza terá mais sucesso. Então, esse storytelling é uma coisa que vai mais longe do que nós podemos imaginar e acho que veio para ficar. E que bom saber que contar história é bom. Contar história é coisa atual, porque é o que parece, o que pretendemos fazer, porque nós somos aquele que sabe o que contar, ou temos a pretensão de saber o que contar. Eu acho que é por aqui, Rossini, não sei se você tem mais alguma coisinha para acrescentar, acho que hoje já o nosso tempo se esgotou para falar dessa importante arma atual da comunicação. O que eu queria deixar como mensagem aos nossos seguidores é que, se tiverem tempo, consultem qualquer instrumento moderno digital a respeito do que vem a ser storytelling. Tem pessoas especializadas em contar casos de como melhor aproveitar essa técnica. Esse é o meu desejo, sinceramente. Estou absolutamente voltado para entender cada vez mais essa nova ferramenta e estou percebendo na televisão mesmo, em comerciais, em filmes, eu consigo detectar
quando a história está sendo contada obedecendo a esta ordem mitológica. No momento em que a pessoa para em dúvida se vai querer fazer ou não, quando ela recebe um apoio de um mentor, dizendo, continua porque esse é o caminho, a pessoa continua, percebe as dificuldades que vai encontrar e, do outro lado, na sua subida, na sua ascendência de experiência, chega à conclusão de que tudo aquilo que se imaginou, se fez, se concluiu de uma forma positiva, e é esse o meu desejo. Bom, daqui a pouco o Zé Francisco vai falar a frase do dia, que fecha cada programa, cada episódio nosso do É o que Parece. Mas eu queria ouvir a opinião de um camarada que tem tudo a ver com o que nós estamos falando hoje, que é o Alexandre Lupe, o cara que coordena, que faz, que monta para a gente tudo o que fazemos que vai para o ar. Lupe, dá a sua opinião, seja honesto, sincero, e que a gente vai ficar contente. Gente, esse assunto que vocês trouxeram hoje é muito importante porque, como produtor de podcast, a gente encontra muito essa demanda do storytelling, né? E o storytelling mesmo para contar a história de marcas, histórias de projetos, histórias de aventuras mesmo que os nossos podcasters gravam aqui com a gente. Vou dar 2 exemplos de storytelling que é muito presente aqui, com essas dicas que vocês deram, inclusive com o livro que eu acabei de comprar, de verdade, eu acabei de comprar esse livro do Campbell. Por exemplo, a gente tinha aqui, infelizmente, agora foi para o céu, o nosso Capitão Moich, ele contava histórias para os filhos deles. Os filhos deles passaram a contar as mesmas histórias para os netos deles, e os filhos, então, sugerindo, pai, por que você não grava um podcast contando essas histórias? E a partir da contação dessas histórias, o Moich passou a contar muitas outras coisas e chamar autores, psicólogos, professores também para contar suas histórias e ajudá-lo a contar histórias. E um outro, obviamente, são as histórias das marcas, o storytelling das marcas. As marcas hoje precisam contar histórias, desde suas próprias histórias, mas não pode ser aquela coisa chapa branca, né, que conta, nascemos e tal, somos lindos, maravilhosos, mas histórias, experiências emocionantes que envolvem as marcas e que envolvem períodos em que as marcas viveram junto com seus consumidores, e contar essas histórias também é muito importante, mas, porém, a gente precisa saber como contar essas histórias, né? Então esse podcast de vocês hoje eu agradeço muito, porque foi muito importante aqui para Compasso, porque é um dia a dia nosso aqui, e é um esforço que a gente faz também para poder tentar contar boas histórias através dos podcasts. Obrigado, meninos. A frase do dia poderia ser, ao invés da frase, uma pergunta. Você tem alguma história para contar? Mas não é a frase do dia mesmo. Tem, mas é para pensar, né? Vale para todos. Você tem alguma história para contar? Tem, né? Agora, Zé, qual é a frase do dia? A frase do dia. A frase do dia tem a ver um pouco com isso tudo que nós falamos, porque trata do sentimento. As pessoas esquecerão o que você disse, esquecerão o que você fez, mas nunca esquecerão o que você as fizeram sentir. Quem disse isso foi o professor Marco Iarussi, num dos cursos lá do Instituto de Filantropia, que ele falava da importância de você criar história quando você quer vender alguma coisa. Acho que uma frase muito a ver com tudo isso que nós apresentamos hoje. Estamos em todas as plataformas, nos acompanhe, o É o que Parece tem procurado oferecer uma distração, entretenimento e um registro. Nos acompanhe, que será um prazer, e até a próxima. Até mais, obrigado, gente. É o que Parece, aquele que sabe o que contar. Apresentação: José Francisco Queiroz e Antoninho Rossini. É o que Parece. Realização: Compasso Colab.